todas e todos. Quero agradecer também o convite da Juliana de estar aqui e de trazer esse tema da democracia profunda, que é uma prática também que tem estado muito presente na nossa vida, nos nossos trabalhos, meu e da Sandra. Me apresentando, então, eu sou Yuri Haas, e eu tenho trabalhado na última década, na realidade, nos últimos 20 anos nós temos trabalhado com transformação de conflitos, na última década mais com processos dialógicos diversos, principalmente com a comunicação não violenta, mas agregando outras práticas e outras abordagens que em diferentes projetos e diferentes trabalhos que temos realizado têm sido integrados com a comunicação não violenta e às vezes têm oferecido saídas e possibilidades que dentro da comunicação não violenta apenas não é possível cuidar. Então, falar um pouquinho sobre a democracia profunda é uma abordagem, vou medir o meu tempo aqui para ter, é uma abordagem que foi criada por uma psicóloga sul-africana chamada Myrna Lewis, e ela baseia esse trabalho dela, na realidade, num outro trabalho do professor dela, do Arnold Mindell, que criou uma versão mais ampla, na realidade, da democracia profunda, e que essa é uma aplicação de um trabalho mais amplo dele, que chama Process Work, que eu não acredito que tenha uma tradução unificada para o português, dá para pensar como trabalho de processo ou trabalho processual, eu já vi sendo traduzido, que tem toda todo um outro paradigma, diria, quântico da psicologia. Então, a democracia profunda que a Myrna Lewis desenvolveu, que é o que nós temos trabalhado, ele tem uma dimensão um pouco mais enxuta e prática, e nasce a partir da experiência dela na África do Sul, de estar trabalhando com o marido dela, eles trabalhavam juntos, no momento logo após a queda do apartheid, onde eles foram convidados a cuidar da transição que o maior empregador público da África do Sul estava passando em função dessa mudança, dessa queda do apartheid, da mudança das estruturas legalmente racistas que estavam instaladas para uma democracia, e como isso afetaria então as relações das pessoas empregadas, as milhares, dezenas de milhares de pessoas empregadas por esse órgão público que era a Agência de Energia da África do Sul. E nesse processo prático, eles desenvolveram essa versão da democracia profunda, que eles chamam de método Lewis. E quando eu sou perguntado, assim, com muito pouco tempo, para dizer o que é a democracia profunda, eu gosto de mencionar um aspecto dela, que é um aspecto é um processo de despolarização. Mas tem vários elementos, na realidade, dentro desse processo. Tem um elemento de tomada de decisão participativa, tem um elemento de visibilizar as diversas vozes, os diversos componentes num dado sistema. E, a partir de um dado momento onde uma decisão não consegue ser tomada de uma forma fluida e fácil, aí sim mergulha numa investigação de qual é uma polaridade possível na situação que está travando o processo, que não está permitindo o processo fluir para uma tomada de decisão mais tranquila. Então, se eu falar um pouquinho sobre o processo em si, como ele se dá, os passos dele, ele tem uma estrutura bastante simples, na realidade, tem uma certa elegância na estrutura, mas a estrutura, de novo, já faz a primeira vez que eu tive contato com Process Work, faz quase 10 anos, 2010, e nos últimos 5, 6 anos nós temos estudado e trabalhado com a democracia profunda mais intensamente, e a impressão que nos dá é muito semelhante à comunicação não violenta, que se eu focar muito no método, nos passos,
nas estruturas, eu talvez perca um pouco o que é que ele está apontando, o que ele está trazendo, talvez de um valor maior, que é de uma mudança de lente de percepção. É uma forma diferente de olhar para as situações, para mim mesmo, para o outro, para aquilo que está acontecendo, e a partir disso se dá conta do que novas alternativas se revelam a partir do momento que eu enxergo mais elementos presentes ali. E essa lente ela está muito conectada com uma mudança de um olhar linear, mecanicista, para um olhar de complexidade, um olhar sistêmico. Talvez principalmente a mudança de um modelo binário, fundamentado num binarismo, para um modelo fundamentado na complexidade. Então, se eu falar um pouco dos passos, vamos dizer, num processo, isso é uma das formas, tem alguns passos que são uma das várias formas de aplicação desse processo, mas só para exemplificar para vocês. Então, é possível falar sobre um primeiro passo, onde é a coleta de todas as vozes e todos os elementos que existem num sistema. E aparentemente, isso parece simples, mas não é, porque dentro dessa perspectiva já se considera que nem todas as vozes vão se manifestar da mesma forma, nem todas as vozes vão ter a mesma liberdade para se manifestar ou a mesma confiança para se manifestar, dado o contexto, que não é um contexto igual para todos. Não são todos que chegam naquela situação com a mesma história, com a mesma experiência daquela realidade compartilhada, e isso vai impactar o quanto é possível enxergar, quantos elementos daquele sistema vai ser possível enxergar. Então, um segundo passo é um passo que ajuda a criar maiores condições para aquelas vozes que não foram escutadas poderem emergir e então tornar o espaço mais fácil para uma resistência emergir, para um não emergir. E aqui tem um elemento muito importante, que na democracia profunda se pensa o não de uma forma muito especial. Tem uma valorização muito grande do não. E, inclusive, se costuma se referir a ele muitas vezes como a sabedoria da minoria. E isso aparece de formas diferentes. A gente pode imaginar isso aparecendo como um grupo de pessoas, cada um manifestando as suas vozes e talvez alguém resistindo, alguém aparecendo como uma resistência. Mas isso pode se dar de outras maneiras também. Depois eu vou citar uns 2 exemplos onde isso fica mais claro. Mas aquele não está trazendo... E é interessante como muitas vezes o não que surge num grupo é visto muitas vezes com uma certa irritação do grupo. Está trazendo problemas, por que não concorda logo? Por que não facilita esse processo? Né? Parece que é uma coisa que está travando o andamento. Como é que a gente faz para ir para frente? E existe esse convite na democracia profunda para olhar para o não com uma valorização, com esse olhar da sabedoria da minoria, porque aquele não está captando alguma coisa que o resto falhou em captar. Tem alguma coisa que ficou descuidada, que ficou de fora, que impossibilita aquela pessoa vir junto. E então tem uma pergunta que é muito clássica dessa abordagem, que ela não precisa ser feita dessa forma formulaica, mas a fórmula representa algo. Então, a pergunta para o não é: o que você precisa para vir junto? E tem então um convite para a proposição, né? Para a ideia de não só travar um processo, mas o interesse de como é que então a gente cria isso de uma maneira que todos nós consigamos estar incluídos e confiantes que é possível se mover adiante. Mas, mesmo assim, num processo, nos passos seguintes, que é o processo de votação, que faz parte do processo da democracia profunda, é possível logo confirmar que todos estão de acordo e se mover adiante, mas é possível que ocorra, mesmo tentando incluir o não, ocorra uma certa... É como se estivesse derrapando no lugar, como se o grupo estivesse derrapando e não pudesse se mover. E nesse momento, cabe ao facilitador perceber se tem algo que está difícil de nomear. Está difícil de nomear até para quem está ali no grupo, não está conseguindo trazer à tona, mas existe lá no fundo alguma polaridade, alguma coisa que está travando o processo, um pensamento ou, que não está permitindo
se mover adiante. Convidar o grupo mesmo a tornar isso visível, a revelar quais são esses elementos que não estão sendo vistos, e a partir dali pode seguir de formas diferentes, mas a tentativa é de nomear todas as vozes que estão, de novo, uma dinâmica um pouco mais fluida, onde as pessoas simplesmente vocalizam, dão voz para aquilo que está vivo nelas. E há alguma movimentação, às vezes é possível fazer isso com movimentação física pela sala, mas a ideia é conseguir notar em algum momento se configura uma polaridade que estava até então escondida. E fazer a polaridade ficar visível, em primeiro momento, é uma visível e muito clara, é um dos objetivos principais, antes de se mover para além da polaridade. Mas a polaridade em si, ela vai trazer uma clareza de onde é que o processo estava sendo travado, o que é que não estava sendo possível resolver. E isso muitas vezes está definido por uma matriz muito profunda de um pensamento binário, de um pensamento ou, e que, a partir dali, vai se construir um pensamento e. Parece uma mudança pequena, mas não é. Ela é uma mudança paradigmática que faz com que elementos, em vez deles existirem nas pessoas ou no grupo como elementos impossíveis de serem conciliados, eles passam a coexistir como elementos que têm uma tensão entre eles, mas eles coexistem, eles compõem um todo que cria espaço para esse todo coexistir, em vez de tentar continuamente eliminar alguma coisa, jogar alguma coisa para fora daquele sistema, que fundamentalmente talvez seja impossível. Então, a partir desse momento de criar o espaço para todos os elementos, começa a se dar um fenômeno que talvez está mais lá na base teórica desses processos, que é a teoria de papéis. Que é a teoria de papéis que ajuda as pessoas a se desidentificarem dos papéis que elas acreditam que elas estão sendo naquele momento. A teoria de papéis é uma teoria bastante ampla e ela é uma das bases teóricas da democracia profunda. E eu não quero tomar muito tempo com isso, mas tem uma parte fundamental do processo, é essa parte de conseguir se enxergar como podendo transitar entre os papéis, ou enxergar que os papéis que estão vivos no outro têm um elemento pequeno deles que também existe em mim. Se o outro está fechado numa ideia de que ele tem que eliminar os outros, eu tento me conectar e procurar que parte de mim também quer eliminar o outro, e como eu posso, a partir dali, começar a criar uma conversa diferente, em vez de continuamente enxergar o outro como impossível de eu me conectar. Eu quero falar de 2 exemplos onde eu apliquei esse processo que eu queria assim, compartilhar com vocês. Temos esse trabalho que acontece na Palestina e em Israel há muito tempo, e isso veio nasce um pouco da minha história, de eu ser israelense, judeu, de eu ter tido um processo longo de mudança, crise de identidade, uma mudança ali na minha posição política no mundo, trabalho com direitos humanos, etc., e um cansaço com esse trabalho e uma busca, então, de que mais é possível, que eu comecei a entender que nesses campos dialógicos tinha algo a mais que era possível, que não era possível na conversa simples, da forma que direitos humanos é normalmente discutida. E então a gente tem trazido muitos desses trabalhos nesses campos, e um trabalho que eu estava fazendo, por incrível que pareça, na África do Sul, com ativistas judeus que discordam, eram 2 grupos que discordavam fundamentalmente num aspecto muito essencial, de que se um grupo de ativistas acreditava que queria se mover na direção de alguma paz com os palestinos, mas queria manter o Estado judeu, Estado judaico, o Estado de Israel, com essa característica judaica, e o outro grupo de ativistas judeus queriam abrir mão dessa característica etnocêntrica e acreditavam que democracia era o que traria uma abertura para algo diferente. E nesse processo da facilitação entre esses 2, eu fiz um desses processos de fazer a polaridade ficar extremamente definida e clara, que depois de um trabalho chegou nessa definição que eu descrevi para vocês. E, em seguida, nós começamos a fazer uma das práticas que se faz nesse processo, que é falar dos 2 lugares da polaridade.
Então, o grupo inteiro, todos vão para um lado, um dos papéis, que fala que Israel precisa ser mantido como Estado judeu, e falam os argumentos do lado de lá. Os argumentos que são verdadeiros para eles, que eles conseguem encontrar neles mesmos que são verdade para eles. A partir do momento que esgota todos os argumentos do lado de lá, todos vão para o outro lado e argumentam do lado de por que é importante Israel ser, então, um Estado democrático, talvez mudar de nome, incluir todos os que vivem naquela região, palestinos, judeus, etc. E esgota todos os argumentos do lado de lá. E depois volta para a primeira posição e vê que outros argumentos surgiram. E volta de novo e vai fazendo isso até não ter mais o que dizer. E nesse momento, normalmente, então, a gente convida as pessoas a sentarem e fazerem uma reflexão e escreverem um pouco sobre o que é que deslocou, o que elas notaram que deslocou internamente. E é fascinante ver o que acontece quando as pessoas entram em contato com essa fluidez de papéis, que elas não são o papel, elas não são a posição. E começa a brotar uma possibilidade de abertura e criatividade. Eu estou vendo que acabou o meu tempo. Começa a brotar uma abertura e criatividade para coisas que não podiam ser pensadas antes dentro do modelo binário, onde a coisa estava travada, principalmente em torno da ideia de que eu preciso, de alguma forma, excluir o outro. Essa outra posição, ela não pode existir. O que tem que prevalecer é a minha posição. Breve, só em 3 frases, assim, trazer um outro exemplo que eu fiz. Isso foi nos territórios palestinos ocupados, num dos retiros de comunicação não violenta, onde a gente traz outras abordagens também. Fiz um processo semelhante com um grupo de ativistas que estava lá, onde eles fizeram esse debate, mas era um debate interno. Em vez de fazer esse debate externamente, era o debate das vozes que habitavam dentro de cada um deles. E cada um entrou em contato qual é a polaridade onde eles sentem a maior tensão interna, onde causa a maior angústia. E eles, então, fizeram exercícios individuais de se posicionar fisicamente dos lados das polaridades e irem se transitando até não ter mais o que dizer e entrar em contato com um outro espaço, onde nova criatividade surgia, novas possibilidades emergiam, e essa desidentificação dos papéis permitia eles a se conectarem mais com eles mesmos como pessoas, como indivíduos que estão tentando buscar dar conta daquilo que é precioso para eles naquela tensão que eles estão, naquela situação difícil que eles estão vivendo. Eu vou parar por aqui, tem muito mais coisa para dizer. Eu espero que isso ilustrou um pouquinho do que é a democracia profunda para vocês, e agradeço de novo o tempo. Desculpa por ter passado o tempo.